O primeiro react de hoje é um vídeo que eu achei muito maneiro, o tópico. E vamos ver se vocês conhecem isso, tá? É uma nostalgia monstruosa. É do canal do Luiz Proença, que já vou botar aqui o link pra vocês seguirem o canal dele, porque o canal dele é muito bom, tá? A gente fez um react dele, daquele vídeo que ele mostrava os joguinhos que tem as propagandas fake no Android. Ainda tô devendo pra vocês um vídeo que eu falei mostrando vários desses joguinhos e dessas propagandas bizarras que eu gravei. Um dia vai ser esse vídeo, tá, pessoal? É que precisa de muita edição e eu sempre vou deixando pra depois. Mas a gente reagiu a esse vídeo. Ele tem um estúdio de desenvolvimento de jogos, que é o Monami Studios. Se não me engano, ele tá lançando um jogo novo agora. Ele tem falado do desenvolvimento desse jogo novo dele. Então, antes da gente começar o vídeo, eu já digo, sigam ali o canal do Luiz e, né, prestigiem o trabalho dele, deem uma olhada no canal, é muito bom. E esse vídeo que a gente vai reagir hoje é sobre o jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de PlayStation 1. Quem é que lembra disso? Vocês lembram desse jogo? E esse jogo, eu vi o vídeo, tá? Eu já fiz o pré-react, então só pra vocês entenderem. Mas o vídeo é muito bom, porque o tema do vídeo é assim, esse jogo é muito bugado. Não, bugado não, ele funciona bem, mas as mecânicas são muito quebradas. As mecânicas, elas são meio entediantes, elas não são muito desafiadoras, o jogo vira um grind gigante. Porém, eu amava esse jogo. E muita gente ama esse jogo. Eu descobri que até hoje tem pessoas que adoram esse jogo. E eu não sei direito por que eu gostava tanto desse jogo. E ele vai fazer uma análise de por que é tão legal. E é impressionante esse vídeo, beleza? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories é um jogo onde 80% das batalhas se resumem em invocar a mesma carta repetidas vezes. Um jogo onde o balanceamento é tão quebrado que uma única estratégia domina todas as outras possibilidades estratégicas pela maior parte do jogo. Esse jogo deveria ser terrível. Então me expliquem como Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories continua sendo um jogo muito querido pela comunidade, cheio de mods e novos vídeos no YouTube todo ano. Eu sou Luiz Proença e hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e mais fascinantes paradoxos do game design. Antes de começarmos a crucificar Forbidden Memories, primeiro precisamos estabelecer o que constitui um bom card game. Na minha visão, são necessários 3 pilares fundamentais que sustentam qualquer jogo de cartas excepcional. O primeiro pilar, e talvez o mais crítico, é a diversidade estratégica. Isso significa um balanceamento cuidadoso e intencional que não apenas permite, mas que incentiva abordagens estratégicas e composições. Jogos excepcionais como Hearthstone prosperam porque, mesmo tendo um meta definido e dominante, múltiplas estratégias diferentes podem funcionar de maneira efetiva. Você pode construir e jogar com sucesso estratégias agressivas focadas em dano rápido, estratégias de controle que dominam o late game, ou até mesmo estratégias híbridas que misturam várias abordagens. Cada uma dessas filosofias de jogo tem suas vantagens e desvantagens claras, e seus momentos para brilhar. Legends of Runeterra... Eu ia perguntar aí pro pessoal do chat, quando vocês jogam um jogo desses de carta, um jogo de estratégia, vocês preferem a estratégia de fazer um negócio muito forte que fica atacando e tenta ganhar rápido, a estratégia de controle, né, que é tentar impedir o outro jogador de jogar, tentar controlar o ritmo do jogo, ou, sei lá, a estratégia que é basicamente tentar criar uma mecânica ou algum tipo de sinergia inesperado que ganha o jogo, né, que seria, sei lá, no Magic eles chamam que é o time... É a mecânica que tenta ganhar o jogo rápido com criaturas poderosas e ataques poderosos. O Johnny é o controle, eu acho que é o que geralmente joga de azul ou joga com deck preto. E Spike, né? Spike é o que faz as estratégias diferentes. E é interessante, vocês jogam vários, né? Eu tinha uma mistura do tentar fazer uma coisa forte, ganhar rápido e estratégias malucas. Eu gostava muito de fazer estratégias malucas. Fica isso muito bem, especialmente no modo Caminho dos Campeões. Mesmo começando com campeões com decks pré-definidos que deveriam limitar suas opções, você pode completar o jogo inteiro utilizando estratégias completamente diferentes e tão eficazes quanto. O fundamental aqui não é que todas as estratégias sejam matematicamente idênticas em poder ou que tenham as mesmas taxas de vitória. Isso seria impossível e, francamente, chato.
Meta sempre existirá em jogos de cartas, e diferenças percentuais nas taxas médias de vitória são não apenas inevitáveis, mas necessárias para manter o jogo dinâmico e interessante. O que realmente importa é que múltiplas estratégias sejam viáveis. Quando um jogo consegue possibilitar que você crie composições completamente diferentes do meta convencional e ainda tenha chances reais de vitória, então esse jogo alcançou o sucesso em termos de balanceamento. E Forbidden... Pior que eu ia dizer, assim, um jogo que eu tô acompanhando muito, e tu sabe que um jogo tem um metagame interessante quando tu pode acompanhar os campeonatos e as outras pessoas jogando sem tu mesmo jogar, tá ligado? Esse jogo pra mim tá sendo o Pokémon Champions, o Pokémon competitivo, porque assim, eu já acompanhava criadores de conteúdo de Pokémon competitivo e jogava muito pouquinho há uns 2 anos, 2, 3 anos, tá? Porque começou a ficar muito popular, assim, a cena de Pokémon competitivo, ela já existe desde 2011, mais ou menos, mas ela ficou extremamente popular nos últimos 3, 4 anos, tá? E o jogo dedicado a Pokémon competitivo que finalmente eles lançaram, ele criou uma facilidade imensa de criar conteúdo e de jogar muito, assim, e documentar as estratégias e tal, e o metagame ele evolui muito rápido. E dá pra ver que o metagame do Pokémon, por mais desbalanceado que alguns sejam, tipo, tem a Game Freak, né, a Pokémon Company que faz o jogo, eles meio que botaram um Pokémon Pay to Win nos últimos jogos. Eles sempre fazem isso, eu percebi isso. Eles sempre botam alguns Pokémons que são muito superiores nos últimos jogos para as pessoas terem que comprar o último jogo, e daí nas próximas gerações eles nerfam, eles deixam os Pokémons que eram muito bons e que eram quebrados basicamente piores, né? Mas mesmo assim, hoje tem a Floette, né? A Mega Floette é um Pokémon muito absurdo. Só que isso faz com que as outras estratégias que derrotam essa sejam extremamente viáveis. E daí até um Pokémon bosta, se ele é um Pokémon que ele tem uma boa estratégia contra a Floette, contra o Mega Charizard também, que é um Pokémon que anda super bem. Os times com esse Pokémon começam a subir no ranking, e daí as pessoas criam conteúdo com esses outros times, e daí começa a ficar popular os outros, e daí o metagame evolui, e isso às vezes acontece em tipo 2 dias. É bem interessante. De certa forma... é até bom pra quem joga meio casual, que nem eu, porque eu não fico mudando meu time o tempo inteiro. E daí, se eu ficasse preocupado em sempre tentar me adaptar ao meta, eu ia sempre ficar me fudendo, tá ligado? E daí eu basicamente uso quase sempre os mesmos times e o meta fica evoluindo. Daí assim, hoje eu perdi todas as partidas porque tá muito difícil, tá todo mundo dando counter na minha estratégia, mas amanhã não vai tá ligado? Amanhã eu vou encontrar vários times que eu consigo ganhar. Então, enfim, pra mim tem sido divertido isso, sabe? Mas enfim, um dia talvez a gente jogue Pokémon no canal. Eu fico prometendo jogar Pokémon, mas eu acho que não até. Mas um dia talvez. Deixa eu ler, na realidade, o que vocês estavam falando aqui no chat antes. Gosto da adrenalina de controlar a mesa enquanto olho nos olhos do adversário e agradeço de aqui não ser Estados Unidos, onde você compra uma arma no mercado. O cara que joga deck azul, isso, né? Tu já vai lançar a magia e já fica esperando o cara dizer, eu vou impedir, né? Como é que é counter? Eu vou bloquear esse feitiço. Ah, beleza. Marvel Snap é da hora também, eu não tô nem ligado. É o pessoal do Hearthstone que fez. Em Magic the Gathering eu só me adaptei com Mono Red. Pá, eu me irritava muito do pessoal que tinha deck vermelho, mas era melhor do que jogar contra deck azul. Não, o meta de Yu-Gi-Oh! Sempre foi cagado. O Yu-Gi-Oh! Parece muito zoado. Inclusive, eu vi esses dias que teve um vídeo que um gurizão que não tinha quase nenhuma carta rara, ele criou uma estratégia que acabou dominando as estratégias mais populares dos decks que eram super caros, e ele ganhou o campeonato. O pessoal achava que ele tava trapaceando, tá ligado? E ele era só um meninão lá com um deck baratinho e um sonho. Esse vídeo também é bom, mas tá em gringo, daí a gente não vai fazer o react. Riot buffando os Champions pra vender skin. É exatamente o que a Pokémon Company faz. Tanto que pra tu ter esse Pokémon mais poderoso que eu disse, que é a Mega Floette, tu precisa ter o último jogo do Pokémon, que é o Legends EA, precisa ter terminado o jogo, tá ligado? Então tem várias pessoas que não conseguem botar esse Pokémon no seu time, mas ao mesmo tempo, várias vezes os criadores pegam e dizem assim, eu não vou criar um time com essa porcaria desse Pokémon porque ninguém quer ter ele, sabe? Daí as pessoas trocam geralmente Floette pelo Sylveon nos times pra tu não precisar, tá ligado? Sei lá, acho que eu vou começar a jogar Pokémon United, é tipo 3 de diversão, que não é divertido nem quando tá acontecendo, nem o retrospecto, é LOL, mas como tem Pokémon, não te julgam. Eu joguei um pouco de Pokémon Unite, eu não gostei. Tá em gringo? Desculpa, vamos continuar Yu-Gi-Oh! Aqui. Desculpa, Luiz. Feio nisso, principalmente através do que é possivelmente a carta que mais estragou diversidade estratégica na história dos card games.
o Twin-Headed Thunder Dragon. Vou ter que pausar de novo. Isso aqui, pra quem jogou essa porcaria desse jogo, é real, assim. O gameplay desse jogo, o que é, tá? Não tem regra certa de Yu-Gi-Oh! Essa é outra coisa. A regra do jogo não é Yu-Gi-Oh! É que nem o desenho, que as regras são não há regras. A única coisa que tu faz nesse jogo é colocar duas cartas juntas e fazer uma fusão. E tu pode fundir qualquer duas cartas. E, basicamente, qualquer dragão com qualquer elétrico, é uma coisa assim, se a carta tem trovãozinho e se a outra carta tem dragão e elas tiver um poder ali específico, virava esse dragão. E esse dragão é uma das cartas mais fortes que tem, então era muito fácil fazer a fusão de fazer esse, e daí todo o teu objetivo era, eu preciso fazer esse dragão e ganhar o jogo, tá ligado? E era esse o gameplay do jogo, e por algum motivo era muito divertido. Para contextualizar o problema, primeiro precisamos entender as regras básicas de Forbidden Memories e como isso torna essa carta tão dominante. Em Forbidden Memories, você só pode atacar o oponente e tirar pontos de vida se ele não tiver nenhuma criatura defendendo em campo. Isso significa que controle de campo é tudo. Além disso, a esmagadora maioria das cartas do jogo não possui efeitos especiais complexos ou habilidades únicas interessantes. Na prática, apenas os números de ataque e defesa importam para determinar o resultado das batalhas. Dentro desse contexto de mecânicas limitadas, Twin-Headed Thunder Dragon possui 2.800 pontos de ataque. Para vocês compreenderem o quão forte essa carta no contexto do jogo, apenas outras 10 cartas conseguem superar o poder dela. E a maioria esmagadora dessas cartas só se tornam disponíveis para o jogador durante os confrontos finais mais difíceis do jogo ou em uma combinação de cartas extremamente complexa. Mas o verdadeiro problema, o que transforma isso de um simples desbalanceamento em uma catástrofe de design, não é apenas o poder bruto da carta. O problema real é a acessibilidade ridiculamente fácil dessa combinação. Twin-Headed Thunder Dragon é criada através da fusão de literalmente qualquer carta do tipo dragão combinada com qualquer carta do tipo planta mais qualquer carta do tipo raio. Essa combinação é tão comum no jogo que é possível e até provável que você consiga fazer ela com as cartas iniciais do deck que já vem do jogo. Reflita sobre isso, você pode começar o jogo e imediatamente ter acesso à estratégia mais dominante da maioria da experiência do jogo. E falou no chat ali, o camarada falou que o bagulho é o completo oposto do que é Yu-Gi-Oh! Hoje. Eu acho que isso era um dos motivos porque eu gostava tanto desse jogo, porque eu jogava no emulador esse jogo, tá? Eu conseguia rodar no emulador do PlayStation e rodava bem lento no meu computador na época, mas eu conseguia rodar. E também tinha os Yu-Gi-Oh! De Game Boy Advance, que eu também rodava no emulador, e eu não sabia direito inglês, e eu não sabia direito as regras do Yu-Gi-Oh! E era muito difícil jogar esse jogo porque ele tinha as regras corretas do Yu-Gi-Oh! Aí tinha que botar as cartas armadilha, tinha que fazer a invocação sacrificando os monstros. E hoje eu sei que Yu-Gi-Oh! É 10 mil vezes mais complexo que isso. Mas esse jogo era um simulador de botar um dragão junto com a carta trovão, fazer o dragão de 2800 e ganhar o jogo, tá? Era por isso que era tão interessante. O resultado prático dessa falha de balanceamento é que você passa a maioria do jogo fazendo a mesma fusão, invocando a mesma criatura, executando a mesma estratégia, turno após turno, duelo após duelo. Não existe incentivo algum para experimentar outras abordagens, justamente porque nenhuma estratégia chega remotamente perto da eficácia pura e simples dessa abordagem. Agora, para ser honesto, eventualmente cartas como o Meteor Dragon se tornam um novo meta dominante do jogo. Mas isso só acontece quando você alcança o 29º adversário de um total de 38. Isso significa que até chegar nesse ponto, você já investiu dezenas e dezenas de horas fazendo a mesma fusão. O segundo pilar fundamental para um bom card game são as decisões significativas e impactantes. Essas decisões nascem de situações com múltiplas variáveis, onde o resultado final entre fazer a melhor escolha versus fazer a pior escolha é dramaticamente diferente. Isso é criado e sustentado principalmente através de, claro, qual é a jogada de maior poder concentrado, mas também através de dois elementos mecânicos fundamentais: sistemas de custo de recursos e gestão inteligente de cartas. Imagine a situação: você tem 5 de mana disponível. Você pode gastar tudo numa única criatura de 5 de mana, ou você pode jogar várias criaturas menores que custam 1 de mana. Ou você pode fazer uma mistura, jogando uma de 2 de mana e uma de 3. Cada escolha dessas leva a resultados completamente diferentes na partida. Essas são as decisões complexas e multifacetadas que separam jogadores profissionais de jogadores casuais e amadores. Quando você adiciona essa equação já complexa o elemento adicional de gestão de cartas de mão, onde cada carta individual representa um recurso limitado,
você cria uma nova camada de profundidade estratégica. Os melhores card games criam situações onde você está o tempo todo tomando decisões difíceis com informações incompletas, onde cada decisão tem consequências em cascata que se estendem por múltiplos turnos, e onde o teto de habilidade é autossuficiente que mesmo jogadores experientes continuam descobrindo estratégias novas após centenas de horas de jogo. E vocês vão achar que é perseguição, mas Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories consegue errar nisso também. Mas eu prometo que vou falar... Sabe o que é isso que o Luiz tá fazendo? É o discurso do Seu Girafales falando do filme do Seu Madruga, sabe? Leve em consideração que esse jogo é totalmente quebrado. Nenhuma das mecânicas faz sentido. É um pobre coitado esse jogo, mas nós vamos falar bem dele, tá ligado? O vídeo tá tipo assim. Bem do jogo mais pra frente. A primeira e mais fundamental falha mecânica é que Forbidden Memories não tem um sistema de custo de recursos. Todas as cartas, desde a mais fraca até a mais poderosa, custam exatamente 0 recursos para serem invocadas e colocadas em jogo, podendo colocar uma única carta por turno, indiferente de qual carta seja. Isso por si só já eliminaria grande parte da profundidade estratégica, mas o jogo vai além e falha novamente. O sistema sempre repõe sua mão para 5 cartas no início de cada turno, indiferente de quantas cartas você usou no turno anterior. Isso significa que não existe nenhuma punição por usar cartas em excesso, nem qualquer recompensa por conservar recursos para turnos futuros. A única decisão estratégica que você vai tomar na maioria esmagadora dos turnos do jogo é qual criatura possui o maior número de pontos de ataque disponível. Não há considerações de custo-benefício, gestão de recursos, timing estratégico ou gestão de mão. Apenas número grande bom, número pequeno ruim. Agora, para ser justo, o jogo possui um sistema de fusão que poderia adicionar camadas de profundidade estratégica interessante. Em teoria, isso criaria decisões interessantes de timing e alocação de recursos. Mas como já estabelecemos, 80% do tempo você vai estar usando o sistema para chegar na mesma carta dominante. Então, mesmo essa única fonte potencial de profundidade estratégica se torna uma falsa escolha. Era basicamente assim, tu sabia como fazer o dragão que é foda, né? O dragão do trovão. Aí eu tentava assim, quem sabe se eu misturar essa fada com esse guerreiro castor aqui, não sei o que, aí dava um bicho planta de 1200, daí tipo, caralho, eu sou um merda. Aí, deixa eu misturar isso aqui com um zumbi, aí dava dragão zumbi, que era 1600, aí tu, caralho, sou um merda. Acho que eu vou só fazer dragão do trovão, tá ligado? E ganhar a partida. Uma ilusão de complexidade que na realidade se resume sempre à mesma conclusão óbvia. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para você colocar o meu jogo, o Something Meaningful, na sua lista de desejos da Steam. Coloca lá, chat. Cada wishlist importa. O terceiro e último pilar de um bom card game são as sinergias complexas e combos emergentes. Isso significa situações onde 2 ou mais elementos combinados criam resultados que é exponencialmente, não apenas aditivamente mais poderoso do que esses elementos funcionam de forma separada. Para ilustrar esse conceito, vou usar um exemplo específico de Legends of Runeterra, que demonstra como sinergias bem projetadas funcionam na prática. A carta Relíquia Assombrada tem um efeito aparentemente simples. Ela invoca 3 unidades chamadas Espíritos Libertados. Essas criaturas têm atributos fracos, com apenas 1 ponto de ataque e 1 ponto de vida cada uma. Além disso, elas possuem a característica efêmera, significando que no final do round elas serão eliminadas do jogo, independente do que acontecer durante a batalha. Quando analisamos essas informações de maneira isolada, sem considerar as interações com outras cartas, ter 3 criaturas fracas que só duram um único round não parece útil ou impactante. Na verdade, parece quase um desperdício ter essa carta no seu deck, mas é aqui onde a magia de sinergias bem projetadas se manifesta. Se você já tem em campo uma carta chamada Precursor de Ferro, a dinâmica inteira se transforma. A habilidade passiva dessa carta é ganhar mais 1 de ataque para cada carta efêmera que você tiver ao atacar. O que significa que além de você ganhar 3 cartas, você dá mais 3 de ataque permanentemente para outra carta. Além de você ganhar 3 aliados temporários, seu Precursor de Ferro se transforma de uma criatura moderada em uma ameaça séria com mais 3 pontos de ataque, criando um grande aumento de poder.
E essa é apenas uma das sinergias possíveis. Existem dezenas de outras cartas no jogo que interagem com criaturas efêmeras, com aliados sendo eliminados do campo ou com múltiplos aliados atacando simultaneamente. Cada uma dessas interações potenciais transformam cartas simples em recursos de estratégias sofisticadas. Isso exemplifica o conceito de design lenticular, uma filosofia desenvolvida pelo Mark Rosewater durante o desenvolvimento do Magic the Gathering. Design lenticular refere-se a estruturas de jogo que parecem simples quando você as observa de maneira superficial, mas que escondem potenciais estratégicos muito mais interessantes e complexos quando você as analisa com maior profundidade e criatividade. E como de costume, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories consegue falhar nisso também. Para colocar isso em perspectiva com outros jogos do gênero, Forbidden Memories não conta com habilidades passivas complexas como encontramos em Hearthstone ou Legends of Runeterra, não conta com campos dinâmicos que modificam estratégias como vemos no Marvel Snap, e não existe um sistema de cores e custo interdependentes como em Magic the Gathering. O resultado disso é o que de fato importa, é apenas o ataque e defesa de uma carta, e nada mais. Até esse ponto da análise eu pintei um quadro horrível e condenatório do jogo, e quero deixar claro, objetivamente falando, como um card game avaliado pelos critérios que estabelecemos, cada crítica que fiz é justa e justificada. Mas é aqui onde o que se tem de mais impressionante no game design se manifesta de forma inesperada e paradoxal. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories não falha porque o jogo foi mal feito ou os desenvolvedores eram incompetentes. Ele falha porque não é fundamentalmente um jogo de cartas estratégico no sentido tradicional do termo. Na realidade, Forbidden Memories é um RPG de progressão que está disfarçado como um card game. Existem 38 oponentes únicos no total para serem derrotados na campanha principal. Mas para zerar o jogo, você vai jogar umas 500 partidas individuais no modo Free Duel. 500 repetições da mesma atividade básica parece uma receita perfeita para frustração e tédio. Mas é aqui que acontece a primeira reviravolta no design, mesmo que tenha sido por acaso. Aquelas mecânicas de batalha simplificadas que criticamos antes se transformam na ferramenta perfeita para um tipo específico de grinding sem grande esforço e relaxante. Porque as decisões estratégicas são tão limitadas e cada partida é relativamente curta e previsível, você pode jogar por horas e horas de maneira consecutiva sem precisar de planejamento estratégico intenso. E isso se torna essencial para a experiência completa, porque você vai jogar por muitas e muitas horas. Mas ao invés de se tornar uma experiência repetitiva, a simplicidade mecânica permite que isso se transforme em algo relaxante. Cada partida individual se torna como... Então, eu também acho que isso tem a ver com o fato de que eu era um adolescente que ainda não tinha ficado acostumado com esses jogos mais complexos de carta. É o que ele tá falando, assim, é um jogo para desligar o cérebro, por incrível que pareça. Só que daí a gente via, né, provavelmente o desenho do Yu-Gi-Oh! Na televisão, e daí tu pensava assim, carai, olha só, o cara, ele pensa nas estratégias, ele joga, que a gente sabe que o anime era basicamente o Yugi dizendo, cara, se eu comprasse essa carta nesse momento eu ia ganhar o jogo. Daí, olha só, a minha relíquia do milênio fez eu comprar exatamente a carta que eu precisava, porque o poder do Yugi é trapacear, né, do faraó é trapacear, ele sempre pega a carta que ele precisa, ele basicamente rouba no truco, né, e daí esse jogo, ele era meio burrinho, tá ligado? Era tipo assim, ataque maior, faz o dragão ali de 2500, bate no dragão de 2000, ganhei o jogo, sabe? Por que mais mecânica se pouca mecânica é bom, sabe? É basicamente isso. E eu acho que é por isso que é muito nostálgico pra mim também. Talvez eu jogasse hoje, eu devia tentar jogar hoje ele por uma meia horinha e ver se eu ia sentir a mesma sensação, sabe? Uma pequena sessão de 2 a 3 minutos, onde você pode desligar a mente, relaxar, e no final disso tudo vem um gacha onde você pode ganhar uma boa carta. E isso é algo que poucos jogos modernos conseguem replicar de forma eficaz. O sentimento de progressão tangível e significativa. Em jogos competitivos modernos como Hearthstone, Marvel Snap ou Legends of Runeterra, você coleta cartas novas principalmente para criar decks diferentes e mais eficazes contra outros jogadores humanos. A progressão serve à competição. Em Forbidden Memories, por outro lado, a progressão é literalmente o jogo. Não é um meio para o fim competitivo, é o fim em si mesmo. Cada carta nova que você obtém pode melhorar seu deck. Não existe um power creep artificial, não existe rotação artificial do meta, não existe patches de balanceamento que transformam suas cartas favoritas em lixo da noite pro dia. É simplesmente você ficando mais forte a cada sessão do jogo.
E existe algo muito satisfatório nesse tipo de progressão pura e não complicada. É apenas o ciclo fundamental e honesto do esforço levando a recompensas que leva a aumento de poder. Mas talvez o elemento mais subestimado dessa equação seja a apresentação audiovisual excepcional e a atmosfera única. A narrativa em duas timelines diferentes entre o Antigo Egito e o torneio de cartas na atualidade cria uma estrutura narrativa que funciona muito bem. Principalmente porque ela sabe muito bem o seu papel. Ela é simples, direta. Essa estética de jogo de Play 1, jogo de anime de Play 1, isso aqui é... Eu lembro que eu pirateava vários desses jogos... Não, desculpa. Eu jogava eles legalmente. Eu fazia backups legais de vários desses jogos. E tinha um jogo do Samurai X que eu acho que provavelmente é ruim. O jogo do Inuyasha, o jogo de Shaman King, todos esses tinham essa estética de Play 1. A maioria deles eram jogos de luta, né? Menos esse aí que era uma espécie de RPG, porque não era um jogo de carta. E isso aqui é muito nostálgico. E nunca se torna intrusiva ou pesada. As ilustrações das cartas são lindas, cada monstro tem personalidade visual distinta, mesmo que às vezes sejam bem bizarros. Cada spell tem impacto visual memorável e interessante. Os efeitos sonoros dos ataques são impactantes e satisfatórios de uma forma que muitos jogos modernos falham em alcançar. E então temos a trilha sonora que é uma das minhas favoritas até hoje. Forbidden Memories me ensinou duas lições que carrego comigo. A primeira lição é que categorias e gêneros de jogos são muito mais maleáveis e fluidos do que a gente pensa. O jogo até falha como um card game, mas prospera como um RPG de progressão relaxante. A segunda lição é que a perfeição técnica absoluta não é sinônimo de uma experiência perfeita para o jogador. Ao longo de décadas jogando card games, encontrei muitos que eram tecnicamente superiores. Mas poucos conseguiram me fazer sentir algo que Forbidden Memories faz. Essa combinação... Não, olha só, o Lucas Greve perguntou, mas não faz sentido o card game pra mim, não é só ter o melhor deck? Tipo, quem ganharia do Seto Kaiba? Seto Kaiba? Não, pô, é que assim, se o jogo é bem construído, e eu não sei porque eu não jogo Yu-Gi-Oh! Hoje, e eu lembro que na época que tinha esse jogo e tinha o Yu-Gi-Oh! De verdade, não me parecia o jogo melhor construído, tá? Mas se o jogo é bem balanceado, não existe uma estratégia só dominante. Até pode ter, assim, tipo, 2, 3 estratégias que são dominantes, mas geralmente tem arquétipos diferentes, assim, digamos, tipos de estratégias que nem eu tava falando. Tem a estratégia que é botar um monte de monstro e atacar. Tem a estratégia que é usar magias de dano e atacar. Tem a estratégia que é impedir que o oponente jogue. E tem a estratégia que é descartar cartas. Eu tô falando de Magic aqui, que é o que eu conheço melhor. Tem a estratégia que é criar várias pequenas criaturas e usar efeitos de manada e tal. Tudo isso são estratégias válidas. E uma estratégia vai ser melhor que a outra, tipo num pedra, papel, tesoura, sabe? Se o teu jogo consegue fazer isso, mesmo que tenha uma ou duas que são muito boas, mas que elas não sejam boas sempre, tu cria um meta saudável, tu cria um meta-jogo saudável e não é só tu ter as melhores cartas. Mas é engraçado que a questão do isso ser um produto e ter que ser basicamente feito pro lucro, também cria esse incentivo para o que ele falou ali, que é o power creep, né? Power creep é a... como é que a gente traduz creep? Seria o aumento de força, né? Mas a moral toda é assim, tu vai fazer uma coleção nova, eu tava falando dos jogos novos de Pokémon, tu vai criar Pokémons novos. Se tu criar todos eles mais fracos ou iguais aos que já existiam, as pessoas do competitivo vão ficar assim, tá, meio que os times que eu tenho já funcionam. Então esses Pokémons aqui não vale a pena colocar eles. Então existe sempre um incentivo para tu botar pelo menos alguns sendo muito mais fortes, ou pelo menos assim, funcionando muito bem contra as estratégias que já existem, para incentivar as pessoas a comprarem os mais novos e usarem as coisas mais novas. Só que o jogo, para ser interessante mesmo, não pode pesar muito a mão nisso, senão as pessoas pensam, tá, esse jogo ele é pay to win, né, eu tenho que pagar para vencer. Então um bom design é assim, ok, tu tem que botar algumas coisas que são fortes, tem que ter algumas estratégias dominantes, mas elas precisam não ser impossíveis de tu ganhar, sabe? E que nem eu disse, eu acho que o Pokémon competitivo faz isso muito bem. Os Pokémons que são muito bons, eles mesmo assim, eles têm as coisas que ganham deles e tu consegue achar estratégias que acabam com eles. Então, tipo, nas temporadas passadas, o Goldengo era roubado demais. Eles nerfaram ele nessa. Urshifu roubado demais. Os cavaleiros lá, os Pokémon que tem os cavalinhos, esqueci os nomes, eles eram roubados.
os lendários do último jogo também, o Miraidon e o Koraidon roubados, funcionam. Só que mesmo assim, como a tua equipe tem que ter 6, como tem várias estratégias diferentes, era legal. Eles eram tipo assim os champions, né, os campeões da equipe, os que são muito fortes, e tu tinha que construir um exércitozinho em volta, assim. Então isso é pra explicar. O próprio Luiz explicou assim, um jogo que tem um design bom, ele consegue lidar com isso, mas enfim. A escalada de poder e inflação de poder são traduções boas, tá? A ação específica é quase impossível de progressão honesta, atmosfera envolvente e nostálgica e simplicidade genuína. Isso ilustra de forma perfeita o conceito de que um jogo pode ser maior do que a soma de suas partes. Quando analisamos os elementos de maneira isolada, balanceamento quebrado, decisões estratégicas limitadas, sinergias praticamente inexistentes, grind excessivo e tedioso, parece um jogo ruim. Mas quando esses mesmos elementos imperfeitos se combinam, cria uma experiência única e memorável que nenhum outro jogo conseguiu replicar ou chegar perto em 25 anos de evolução do gênero. Ah, muito bom o vídeo. Eu, inclusive, ia dizer, pô, valeu, Luiz. Então, assim, pessoal, eu botei o link do jogo dele aqui, deixa eu colocar de novo. Botem na wishlist e dêem uma olhada no jogo dele. Eu ia dizer que esse momento aqui é basicamente assim, né? Você é o faraó e para 2 dragões elétricos numa moto, né? Às 3 da manhã, o que você faz? É basicamente isso que era esse jogo, porque tinha a situação ali que era o campo vazio e 2 dragões de 2800 atacando. Isso aí era o ponto que tu queria sempre chegar nesse jogo, assim, checkmate. Eu tenho 2 dragões de 2 cabeças elétricos. Não concorda no grind, mas então, assim, ó, eu queria saber o que uma pessoa que não tem a nostalgia do Yu-Gi-Oh! E foi exposto a videogames e jogos de carta depois disso, acharia disso hoje. Mas o que eu acho bastante interessante é que, cara, tem uns joguinhos de celular, ele até fala isso, que são sacana, assim, que eles é só grind, é só progressão estúpida, e ele ainda tem a progressão artificialmente limitada pra tu ver propaganda ou pra tu pagar alguma coisa e ir mais rápido, sabe? Então eu acho que de certa forma esse jogo, ele não era pra ser tão bom, mas ele é muito honesto, sabe? Talvez isso fale mais sobre como os jogos podiam ter ido pra um lugar melhor, mas tipo, na média os jogos não foram pra um lugar melhor nos últimos anos, sabe? Eu pago pra te ver um dia jogando o game de Assembly Exapunks, seria mágico. Exapunk, eu não sei. Pô, muito obrigado pelos R$27, Frederico Oliveira. Eu vou procurar esse jogo, não sei se eu conheço. Eu conheço Frostpunk. Ele reclama que é ineficiente, mas card é uma mecânica central no jogo, pô. Nenhum gacha ou RPG faz isso. Sempre dá só um atributo, um equipamento nada a ver, ou até mesmo repetido, tipo Diablo, onde tu fica meia hora pra pegar o mesmo item com atributos diferentes. Ganhar uma carta é muita coisa, porque o jogo é justamente carta. Então, eu acho que isso também é muito bom, porque até ele tava falando do jogo competitivo, né? Imagina que tu tá tentando fazer um deck competitivo no Magic Arena lá. Eu joguei um pouquinho de Magic Arena, mas eu sou muito viciado, então eu tive que parar. Se o teu deck é ruim, porque o meta rodou, né? O teu deck tava bom, mas daí o meta evoluiu e agora muita gente derrota o teu deck. Tu pode jogar um monte, perder o dia inteiro, e daí tu não consegue construir um deck melhor. E daí tu precisa gastar dinheiro. Ou tu pode até ganhar algumas vezes, mas daí pra melhorar tu precisaria ter muito mais cartas e fazer. Então assim, o meta meio que pode andar sem ti, e tu pode jogar um monte e não evoluir no jogo. Perder, eu disse, né, que às vezes no Pokémon Champions parece que eu jogo e eu perco 10 partidas seguidas, tem um dia que eu ganho 10 partidas seguidas, mas é extremamente frustrante. Esse jogo tu vai jogar e tu vai ficar melhor. Por isso que eu acho que ele tá certo na análise. Ele é muito mais um jogo de progressão estilo RPG do que um jogo de cartas competitivo, e isso é bonito. Isso é legal, sabe? Isso é o que eu acho que a gente gostava, e que nem eu disse, quando eu jogava isso, eu tava afim de um negócio mais burrinho mesmo, sabe? Tava afim de um grind mais burrinho. De carta só joga baralho. O Farol também joga baralho. Acho que a maior vantagem é progressão, subir nível de construção. É exatamente isso que eu tava falando. Beleza, pessoal? Mas esse foi esse primeiro react. Gostaram?